Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, você que veio pela primeira vez. Meu nome é André Maurício, sou professor de desenho e pintura e aqui eu estou dando continuidade a uma aula aqui para ensinar como pintar essa arara canindé, que é aquela arara do peito amarelo, né? Então, na aula anterior já tem um vídeo aí no canal onde eu expliquei como, fazer esse bico, a parte do passo a passo aí dessa estrutura. Hoje eu vou explicar como fazer essa parte da face, das listas, das penas que tem aqui no rosto dessa arara. Lembrando, alguns fatores importantes para uma boa pintura. A primeira delas, uma foto em alta resolução e uma foto boa, uma foto bem nítida. Essa é uma foto da fotógrafa Marina Michelin, que eu fiz aquisição aí, ela tem uma sensibilidade, um profissionalismo muito grande que é muito bacana. Compensa aí você conferir o trabalho dela, se de repente quiser comprar alguma foto também, né? Eu fiz aquisição de algumas fotos dela justamente para poder fazer uma série aí de aves do Brasil. Bom, mas vamos lá. Já que eu já tenho a foto impressa, a tela escolhida aqui foi a tela 70x90, já foi preparada, né? Já foi desenhada, todos esses termos que, caso você ainda desconheça, está chegando novo aqui no canal, vou deixar todos aí no link, né? Vários links aí na descrição, caso você queira rever ou ver algum que não tenha visto, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer é uma boa interpretação dessa parte, pois isso aqui não é branco. Então eu vou aproximar um pouco a câmera aqui para a gente fazer uma comparação. Agora mais de perto, um pouco mais de zoom na imagem, na foto revelada, lembrando que a foto tem que ser revelada no lugar de que revela a fotografia. A foto impressa numa gráfica ou uma impressora comum não vai ficar uma qualidade tão boa quanto essa. Então essa é uma dica importante. Eu tenho que pensar o quê? Que essa estrutura, essa parte aqui, ó, não é algo plano, é uma coisa assim um pouco arredondada. E como que eu sei que é arredondada, né? Porque a cabeça da arara é arredondada, mas também pelo fato dessa parte estar mais clara, essa aqui não está tão clara assim e essa aqui estar mais escura. É claro que se for a primeira vez que pinta, que você vai pintar, vai trabalhar com alguma cor clara, talvez fique difícil interpretar essas pequenas transições de valores, né? Pequenas transições de claro e não tão claro assim. Para isso existe uma pequena ferramenta, é algo assim bem simples, pode ser feito de forma caseira. Você vai pegar um papel e cortar ele, ó, um quadradinho aqui vazado, que aí dá para ver bem, ó. Essa parte que não é branco, né? Ela é uma cor, parece que ligeiramente rosa ou violeta, alguma coisa assim, né? É uma cor até um pouco indefinida. Mas se a gente pensar em termos de clara e escura, aqui eu tenho ela mais clara, aqui eu tenho ela não tão clara assim, ó, se eu comparo essa com essa ficou mais clara, essa não tão clara, e se eu desço ela aqui embaixo, ó, está ainda mais escura. Então eu já sei que eu tenho uma variação de claro, médio, escuro nessa parte, que vai acontecer aqui também, ó, atrás dessas pintas aqui, né, dessas listas, dessas penas pretas, eu tenho algumas partes bem de médio, um pouco quase para escuro. Lá na parte final é que onde eu tenho quase o branco puro, ó, nesse, vamos dizer assim, chamar de topete aqui da parte da frente da arara, né? Então aqui já fez essa análise. Então lembrando que eu tenho aqui no canal também um vídeo explicando essa pequena demonstração que eu estou mostrando aqui no vídeo. Trata-se de cinzas cromáticos, porque isso aqui são cinzas. Cinza é a mistura de preto e branco, só que a cinza é neutro. Cinza cromático vai ser um cinza colorido, que eu tenho uma mistura de duas opostas, no caso aqui verde e vermelho, e depois vou acrescentando branco em proporções diferentes. Aqui predominando o verde nessa primeira escala, nessa do meio está predominando o vermelho, e nessa última está mais ou menos meio a meio, está mais ou menos equilibrado. Agora vamos ver essa cor aqui comparando, ó. Veja só o tanto que é semelhante, ó, a essa cor, né? Então essa é a cor média, eu preciso dela aqui um pouco mais escura e preciso dela aqui ainda mais clara. Mas eu já descobri qual vai ser a cor a ser utilizada e isso já me dá um norte, me dá um rumo aí para me saber quais as cores que eu devo
utilizar para fazer a mistura, que vai ser o próximo passo que eu vou explicar agora. Bom, então vamos para as cores a serem utilizadas, né? O branco de titânio, o amarelo cádmio escuro, o vermelho da China, esse é o verde cúprico claro e o azul ultramar. Então, o primeiro passo, lembrando que todas são as cores da marca Corfix, porém eu na descrição eu coloquei também o pigmento, né, que tem lá no rótulo da tinta, caso você, né, queira trabalhar com outra marca, né, ou talvez esteja em outro país que não seja o Brasil e não consiga achar a Corfix ou queira, né, mesmo que more no Brasil e goste de usar uma outra marca. Eu estou falando quais são os pigmentos utilizados, que de repente tem tintas de diferentes empresas com o mesmo nome, mas com pigmentos diferentes. Então, às vezes, a gente fica atento nessa questão do pigmento. Eu vou começar fazendo o preto, né? O preto cromático aqui, né? Que é a mistura do verde com vermelho, que é uma mistura bem escura. E assim, eu só tenho que tomar cuidado se predominar muito vermelho, né? Igual predominou aqui, tende a ficar ligeiramente amarronzado, então eu volto no verde. Então já faço uma quantidade de preto aqui no qual eu vou utilizar, inclusive colocando azul ultramar. Né? Eu gosto, lembrando, eu já tenho falado nos outros vídeos, eu faço a escolha de usar o preto cromático, a mistura de cores, devido a ter mais controle e acabar a ter uma, né, quando seca, não fica tanto assim aquele aspecto de muito fosco, mas principalmente quando mistura com outras cores, né? O preto puro mesmo, ele tira muito a intensidade de outras cores. Bom, a partir disso eu vou começar a fazer o cinza cromático, que é a mistura de duas opostas, no caso o verde com o vermelho, e eu vou deixar predominar, lembrando que é o vermelho da China e o verde é o verde cúprico claro, um verde diferente daria um resultado diferente, com um vermelho diferente também daria resultados diferentes. Então, eu vou colocar essa cor e branco, né? Aí eu clareei meio assim, uma quantidade boa. Aí eu vou observando o que está acontecendo com a cor. Então eu vejo que quando predomina vermelho, a cor tende a dar uma leve inclinação para o violeta, uma cor mais violácea. Para me controlar isso, eu vou na cor oposta do violeta, que é o amarelo. Eu quebro um pouco, talvez, aquela cor que esteja um pouco mais violácea, né? Só que é interessante eu sempre comparar com o modelo para ver se eu estou tendo uma análise correta, né? Pode ser que eu esteja interpretando errado. E para isso eu chego a espátula próxima do modelo para ver se está coerente. E me parece que está bem parecida, né? Só que assim, aqui é esse tom mais ou menos médio, aqui em cima ele já não está igual, está mais claro, e aqui embaixo ele é mais escuro. Então o que eu faço agora é colocar mais branco nesse valor para ele ficar mais claro, e mais um pouco de vermelho e verde para ele ficar mais escuro. Pincéis, como da outra vez, vou usar os mesmos. Vou usar 3 séries de pincéis aqui. Os pincéis da Tigre 811 é a série, aí eu tenho tamanhos diferentes e aí os tamanhos dos pincéis vão ser de acordo com o tamanho da tela que você está pintando. Eu tenho pincéis, essa de cerda branca, né? E tem esses pincéis da cerda mais escura, que são pincéis macios e bem finos, da série 141 da Tigre. Então aqui eu tenho o número 20 e alguns números abaixo de 20. E eu tenho a série de pincéis redondos, né? Vários pincéis redondos aqui, ó, da Condor. A série é 4415, né? Tem o 16, tem o 6, tem o 10 e um pincel zero. Se eu não me engano, esse aqui é o zero, o 411 da Condor. Então esses pincéis aqui acredito que vai dar para pintar toda essa parte e talvez nem chegue a utilizar todos. Aqui vou utilizar um pouquinho só do medium, que é a mistura de óleo de linhaça e terebintina.
Porém, eu vou usar, ele fica fora da cena aqui, né? O medium que eu coloquei numa vasilhinha. Eu vou usar muito pouco e quando eu for usar eu vou explicando aqui. Inicialmente, antes de fazer essa parte, são partes claras. Surge o risco da gente cair em alguns erros equivalentes à ilusão de ótica. Para isso não acontecer, eu inicio a parte escura. Então, vou preencher toda essa parte escura. Esse preenchimento inicial eu faço com esse pincel da cerda mais dura, né, da cerda mais firme, é o pincel, né, das cerdas brancas. E aí um detalhe, eu não sei se eu continuo a tempo de pegar a pintura ainda úmida, de pegar a tinta preta ainda úmida para continuar aqui depois. Então eu vou encostar esse pincel e dar essa levantada na tinta, como se estivesse varrendo, para facilitar a colocação, né, para facilitar a emenda, né, quando eu for fazer a outra parte. Então, essa é uma situação aqui importante, porque se a gente não faz isso, pode ser que quando vai pintar outra parte, fica vendo um pouco como se estivesse tendo uma faixa. Troquei de pincel, deixei o pincel só para a parte clara, né? Só para a parte escura, né? E aqui eu vou trabalhar com esses cinzas, com esse outro pincel limpo, mas é o mesmo pincel, é a mesma série. Aí é interessante observar uma coisa, esse pincel ele é mais duro, então eu tenho que passar com mais tinta e com mais suavidade. Quando eu vou pintando, mesmo eu já tendo feito as 3 escalas de valores o mais próximo possível e com maior cuidado, caso eu precise fazer pequenas alterações, eu vou fazendo. Igual que eu preciso dar a cor um pouco mais, e eu acredito que ela está um pouco mais laranja. Lembrando que eu posso fazer essa mistura e chegar à cor próxima aqui para fazer uma comparação. Então eu faço a mistura, assim, faço pequenos ajustes à medida que eu for começando a preencher, né? Aqui embaixo onde começa não tem um contraste muito forte assim, ó. Bem aqui, né? É uma diferença entre um escuro e um valor mais médio, não chega a ser tão claro. Espaços menores, ó, troco para um pincel menor. Eu não quero que uma cor estrague a outra, né? Eu não quero que essa cor clara avance por cima da cor escura, porque senão eu vou ter aí uma dificuldade. Eu vou fazendo isso na sequência. Só que tem um pequeno detalhe, eu também não coloco as cores separadas. Eu deixo pegar um pouco, encostar um pouco no preto. Então daí aqui já é um ponto interessante. Se eu tivesse o preto puro aqui, talvez, né, a cor ficaria muito pálida. E aqui por já ser o preto, né, de mistura, então já tem uma vantagem aqui. E eu vou analisando pontos que sejam um pouco variantes, né? Aqui eu não tenho exatamente uma sequência clara. Nesse local aqui eu tenho uma linha um pouco mais escura. Aqui próximo ela também é um pouco escura. O primeiro passo é fazer essa base sem me preocupar muito com essas linhas, com essas nervuras, né? Tudo isso vai ter que ser feito por cima, pelo menos essas mais finas, né? Daí em diante eu começo a avançar um pouco, né? Aqui eu coloquei um pingo, né? Molhei a pontinha do pincel no medium antes de pegar a tinta para que o pincel deslizasse um pouco mais. E eu vou pintando, preenchendo em X. O preenchimento em X é a melhor opção quando a gente quer preencher um espaço grande, né? Em uma área maior e de forma mais rápida. E agora eu venho para a parte mais clara. Sempre assim, eu não faço uma transição muito forte, né? Sempre muito brusca de uma cor para outra. Sempre vou misturando um valor com o próximo. E sempre olhando a imagem, o meu macete que eu utilizo aqui, além de comparar a cor, além de começar dos mais escuros, é estar sempre pintando com os olhos um pouco entreabertos, para conseguir perceber
pequenas mudanças, né? Que às vezes a gente não consegue perceber olhando da forma normal. E caso você, né, encontre um pouco de dificuldade nesse sentido, falar, não estou entendendo muito como que é esse olhar com o olho entreaberto, né, esse negócio de fechar o olho para mim não está dando, a imagem está sumindo, você pode levantar, né, e se afastar e procurar ver a pintura e a referência fotográfica mais ou menos a 1,5 m, né, aí de distância, 1 metro no mínimo, para poder ver as cores de mais longe. Isso é interessante. Sempre quando for chegar em lugares que a cor, né, que o formato fez uma questão assim um pouco arredondada, eu preciso escurecer bastante. Bom, como você já percebeu como que é o preenchimento da base, eu vou preencher tudo aqui e volto explicando como vai ser a parte, né, do acabamento, da textura superficial. Antes, deixa eu só colocar aqui isso para explicar também como que vai ser o preenchimento da parte preta, né? Preenche uma parte, preenche outra e vem com o pincel usando esse preto, passando entre uma e outra. Aqui só tem que tomar cuidado porque nesse local não pode estar muito esfumado uma cor com a outra. Então eu já vou fazendo esse processo. E às vezes a cor mancha, o primeiro preenchimento ela vai ficar um pouco manchada, ou seja, mistura com as cores mais claras e fica mais cinza. Aí eu volto e coloco novamente a tinta. Um pouquinho maior quantidade, né? Só que também eu tento evitar essa faixa assim muito separada. Eu vou fazer um pequeno degradê aqui, assim, não é nenhum degradê, mas alguns tons um pouco mais escuros na transição dessa faixa, né? Dessas pequenas penas em forma de listras, né? Pretas que tem aqui. Então isso eu faço com que essas linhas fiquem um pouco assim, discretas, né? Não tão intensas a separação, mas deu uma pequena quebrada nessa parte, né? Bom, vou preencher tudo aqui. Assim que eu terminar, eu volto no tempo normal para explicar como vai ser a parte da textura. Bom, feito aí essa parte, né, da base, interessante, né, deixar escuro, médio, claro, e aqui eu vou seguindo, né, aqui as cores, por exemplo, o buraco aqui, a parte da narina muito escura, a parte em cima média, a parte abaixo claro. Então, escuro, um pouco mais médio, um pouco mais claro, e buscando sempre deixar essas variações, né, igual que logo embaixo, onde vai ser embaixo da parte verde, um pouquinho mais escuro em toda a sequência, para mostrar que aquela parte vai estar por cima. Então já fico atento a todas as interpretações relacionadas aos valores, às mudanças da questão de claro e escuro. Vou trocar agora para esse pincel redondo, né, um pincel menor aqui de detalhes, ainda não chega a ser o 0. Vou encostar o preto aqui, ó, e dar uma puxadinha para começar a formar as linhas, porque o início da linha parece que faz um pequeno formato aqui do desenho, saindo para não ficar aquela continuação muito lisa, muito contínua. Só que logo em seguida eu pego o vermelho e amarelo, que aí fica laranja, o laranja misturado ao preto, fica uma cor semelhante a uma coloração assim, meio amarronzada, né? Aí lembrando que a gente pode passar uma vez, se não pegar, passa uma segunda vez. E aqui o meu segredo para conseguir fazer o desenho legal
contornar mentalmente. Eu venho aqui e faço esse contorno, ó, tipo essa linha, depois essa. Faço esse contorno na mente, né? Na minha imaginação aqui. Ó. Tipo essa linha com essa, as duas cosas se agrupam. Essa aqui está subindo, uma linha que está subindo em outra direção. Essa aqui vai formar um V que vai encostar lá naquela linha, naquela outra cor mais escura. E essa está quase em uma vertical. E aqui eu já tenho um pouco de cor mais escura, só que um pouco amarronzada, né? Nesse sentido. Aqui por cima eu tenho ela mais escura, perto dessas faixas mais pretas. Só que é o mais escuro ligeiramente lilás, né? Então deixa predominar um pouco mais de vermelho na mistura. Então agora é o momento que eu vou fazendo pequenas alterações para mais ou para menos, antes de definir, né, um pouco mais os detalhes das linhas, né? Porque a partir do momento que eu venho e faço linhas, assim, que é desenhando essas nervuras, né, vamos dizer assim, que tem essa textura que tem, aí eu já não vou poder mexer mais na base. Então é interessante essa base estar com um degradê legal para poder fazer a textura por cima. Sei que é muito complicado porque tem muitas linhas, não dá para fazer essa textura exatamente como está aqui, mas eu busco pegar pelo menos as principais. Esses traços claros que tem aqui, ó, eu tento identificar que aqui tem 3 claros, né? 3 traços, ó. Esse com esse com esse. E os 3 estão alinhados com o olho. O alinhamento deles estão mais ou menos alinhado ali no centro do olho. E a altura do primeiro ali, né, que quase forma uma letra S, esses 3 principais, está no começo da parte azul do meio do bico. Então vamos lá, começo da parte azul do meio do bico está aqui. Estou fazendo um alinhamento horizontal. Agora eu vou fazer alinhamento vertical no meio do olho, não encosto, só para ter uma referência. Então eu uso uma linha. Esse é o princípio básico do desenho. Chega nesse momento, não tem como, nós vamos ter que colocar à prova os conhecimentos de desenho, porque simplesmente seria quase impossível pintar cada pedaço separadamente, né? E para isso eu já estou utilizando agora o pincel chato, pincel pelo de Marte, um pincel que se agrupa bem. Ele tem poucas cerdas, os pelos dele são mais macios, as cerdas são mais macias, e acaba que eu consigo ter mais controle, né? Ou seja, se eu quiser mais grosso algum traço, igual aqui assim saindo dessa parte, eu aperto mais. Se eu não quiser não tão grosso, eu afino. Então com isso eu vou criando pequenas variações, né? Mais grosso, mais fino, e aos poucos eu tento ir fazendo esse mosaico que existe aqui no rosto, né, dessa arara. Interessante lembrar de uma característica que eu fiz na base. Eu não preenchi muito claro, porque imagina só se eu tivesse preenchido a base de cor muito clara. Se eu colocasse branco por cima de uma cor já branca, ou quase branca, não iria criar diferenças, né? Então eu busco fazer essa base sempre um valor mais escuro do que o que ficaria no momento final, né? Na etapa final aqui. Então esses são traços grandes. Lembrando que eu posso fazer não gostei de alguma coisa, passo o pincel, aliso de novo e começo a refazer. Antes de fazer mais listras nessa parte, eu vou fazer isso, ó. Eu estou vendo algumas partes que são mais claras, que não ficaram mais claras, e venho clareando um pouco. Estou pondo branco puro, porém quando eu misturo, lá na tela já tem uma cor, então não vai ficar o branco puro. Quando eu faço isso, eu tenho que levar em consideração a cor que está na tela, né? É diferente de pintar quando já tem uma cor lá na base, do que quando eu tenho só a tela. A cor que eu coloco aqui quando tem só a tela, ela fica exatamente a cor que eu coloco. Se eu já tenho uma cor aqui quando eu coloco, eu tenho que pensar que ela vai, dependendo da força que eu coloco, é claro, e a quantidade de tinta, eu tenho que pensar que ela vai se misturar com o fundo. E ela vai deixar de ficar
exatamente aquela cor que eu peguei já vai sofrer uma mistura, né? Então aqui esses são os pontos mais claros. Lá no topo também é muito claro, e aqui eu uso o impasto, que é aquela ponta de tinta mais espessa, já para criar um volume com mais intensidade. E aos poucos venho descendo. Bom, então áreas de claro eu não estou vendo mais assim, não estou conseguindo identificar uma área de claro muito clara, né? A ponto de usar o branco ou o branco quase puro. Então o que eu vou fazer agora é algumas marcas de tons, valores médios e valores escuros, né? Pensando em fazer um pouco das linhas. Lembrando que eu molho só a pontinha do pincel no medium para fazer essa faquinha para o pincel ficar bem agrupado. E agora eu venho fazendo umas linhas já da parte mais escura em direção à mais clara, reforçando próximo aquelas linhas que eu já fiz, aquelas linhas claras, né? Então, se eu coloco aqui por baixo dela, isso aqui é algo semelhante a fazer veias, né? Para quem já pintou cavalo sabe mais ou menos que é semelhante ao mesmo processo. Inclusive o tema cavalos, né? São aulas futuras aí que eu devo apresentar em breve. E agora eu venho fazendo algumas manchas, né? E buscando definir um pouco cada vez mais os detalhes. Tem horas que a gente fica até meio perdido, aí eu paro quando for nesses casos e procuro alguma referência. Por exemplo, eu estou vendo uma coisinha aqui, uma linha que é quase um V deitado e que está perto do canto do olho. Então aqui assim, esse V, ó. Até já tinha feito ela aqui, vou só reforçar um pouco. Aí eu venho com mais cautela ainda, né? Aqui a gente tem um ditado que fala que mineiro vem comendo pelas beiradas, né? Quem mora em Minas Gerais é chamado de mineiro, então eu venho literalmente comendo pelas beiradas. Eu vim aqui nessa parte da esquerda, vim aqui embaixo, um pouco aqui, e agora eu venho porque eu estou pegando as referências que estão mais fáceis de identificar. Aí após essas diferenças, né, eu ter esgotado todas as possibilidades dessas linhas que são as mais fáceis de encontrar, aí eu começo a ir nas mais complexas. Venho fazendo essas linhas ao longo de todas as partes, né? Lembrando, não precisa ficar tão assim. Esse é o meu pensar, né? Claro que cada um se propõe um objetivo diferente. Eu me proponho a fazer a textura convincente e dar um efeito bacana. Eu não me preocupo se, nossa, ali teve 67 linhas e o meu tem só 65. Então, eu não me preocupo tanto nesse sentido, assim, pelo menos não nessa parte aqui, né? Algumas partes como olho, língua, algumas questões assim que são mais expressivas própria da arara. É claro que cada arara, né, tem as suas diferenças. Isso aqui, essas texturas são diferentes de uma para outra. Isso é quase como que uma impressão digital para elas, né? Mas de fato eu não preciso ser tão meticuloso assim, né? Bom, fiz um pouco dos desenhos. Após fazer esses desenhos eu percebo que tem mais alguma parte que precisa colocar mais textura. Vou juntar aqui. Que bom que me parece que não vai precisar fazer mais quantidade de tinta. Isso é ótimo quando a gente está pintando. E vou colocar aqui, ó. Só que essas pinceladas que tem mais nessas partes de mais sombra, elas não são tão claras, não podem ser tão claras quanto essas que estão nessa área mais iluminada. Então eu vou pegando já o próximo valor aqui, ou então pegando o mais claro e misturando com o próximo. Dessa forma eu crio um pouco de valores mais claros, mas
não exatamente um branco. E venho fazendo esse monte de pequenas pinceladas, né? Ainda não com pincel zero, porque senão ficaria muito, né, sofrido mesmo de pintar. Então essa parte, ó, quanto mais a gente conseguir ficar, melhor. E aí aqui nessa parte, né, depois eu ainda volto aqui um pouco mais, mas adiantando aqui, ó, nessa parte, ó, também vai ser da mesma forma o jeito de se trabalhar, só que de repente utilizando um pincel menor, né, já que se trata de áreas menores, né? Então já vou colocar, eu só preciso entender um pouco do volume, né? Olho um pouco o olho entreaberto para identificar, parece que logo acima da faixa tem alguns pontos de mais claro e no final próximo, a parte amarela também vai ter pontos mais claros. Vamos ver aqui no final, pontos mais claros e no começo, próximo aqui também alguns pontos mais claros. Lembrando de pôr a tinta, né, principalmente as cores mais claras, com um pouco de relevo. E aí as pintas, né, essas são penas, né, são pequenas penas pretas que ela tem na face aqui, que surge, né, dá uma ideia de listra, né? Eu vou utilizar a tinta, e aqui eu preciso da tinta ligeiramente diluída, porque quando eu faço esse processo de colocar a tinta, ela precisa fazer um pequeno bico, ou seja, o acabamento que eu não consegui fazer com aquele pincel mais rígido, o pincel de cerda mais dura, eu consigo fazer agora. Isso eu posso utilizar tanto esse aqui, que é uma possibilidade, esse pincel redondo, ou posso utilizar também o pincel chato, coerente com o tamanho da área, que eu estou usando um pincel chato menor. Sempre os pincéis chatos são bons para fazer linhas. Linhas assim, coisas finas, porque eu faço assim, vou buscar exemplificar aqui na paleta. Fino, sem apertar, apertando e desapertando. Então com isso eu crio essa série de penas que tem aqui no rosto, né? Às vezes não tão separado, né? Às vezes eu só venho aqui na parte superior e crio uma pontinha. Nessa parte aqui também, essa parte aqui inclusive já está mais separada, né? Então pouca força, muita força e menos força no final. Porque desse jeito o traço começa fino, engrossa no meio, depois afina novamente. Aqui só algumas com algumas pontas. E interessante para essa pena mostrar que ela não está assim muito superficial no rosto da arara e que está de fato nascendo, né, ali no rosto dela, não foi pregada. É interessante fazer um pequeno degradê em cada uma das partes do começo dela. Vamos tentar explicar isso aqui na prática. Tipo, estou colocando uma cor um pouco escura e vou pegar aqui na parte de cima e escurecer um pouco essa parte de onde vamos dizer assim, que essa pena preta nasce. Essa pena escura, né? Dessa forma eu faço com que ela de fato crie uma pequena, como é que eu vou dizer aqui? Um pequeno esfumado, uma pequena mancha, para mostrar que isso aqui não está pregado por cima, mas que está literalmente nascendo dessa parte, né? Se caso avançar demais, volta lá mais em cima, empurra de cima para baixo e já vem fazendo aqui algumas texturas também. Agora, para ficar mais natural ainda, eu preciso ficar atento, e acho que esse aqui é um dos pontos mais importantes também, para, né, mostrar naturalidade, a temperatura de cada uma dessas partes. Por exemplo, aqui eu estou vendo que abaixo das penas dessas partes pretas,
tem uma cor um pouco quente. Aqui, assim, então quente significa que vai predominar amarelo e vermelho. Isso abaixo, né? A parte de cima não tem essa cor quente de cima dessa linha, né? Então eu tenho que observar cautelosamente, pedaço por pedaço. Cada pedaço vai ter uma característica específica. Então esse um pouco mais quente. E às vezes eu tenho lugares, isso não é padrão, né? Importante sempre ter isso bem claro na cabeça da gente. Não são todos os casos que são padrões, ou seja, isso não vai acontecer ao longo de todas as faixas. Nessa aqui, por exemplo, ela vai acontecer só no começo. Mais uma vez aquele probleminha da tinta misturar, porque está úmido, né, demais, está molhada a tinta. A primeira pincelada foi para misturar e a segunda agora vai ser para a cor ficar mesmo. Eu ponho mais tinta e menos força, né? Porque dá para ir levando o máximo possível, né, nessa primeira etapa aqui, né? É claro que depois de seco a gente pode retocar alguns pontos, mas o ideal é que a gente se empenhe ao máximo aqui para ficar o mínimo possível de retoque para depois. Bom, então essa parte teve uma cor quente logo embaixo. Na sequência do meio aqui, ó, não tem. Aí volta a ter de novo aqui no final. Ah, André, mas como que você sabe isso, né? Nossa, isso é... Quem te ensinou? Isso aí, na verdade, não é a questão de alguém ensinar, mas é a questão da gente... A pessoa que ensina, quem ensina da aula, não ensina a pessoa fazer alguma coisa, ensina a pessoa como observar. Essa questão de compor o pincel, qual pincel que coloca, tudo isso é técnica, tudo isso é desenvolvimento de coordenação motora, né? Mas o mais importante vem a ser a própria percepção, porque se eu perceber bem, se eu observar bem, então eu vou conseguir ter uma boa escolha, né? Uma boa decisão do que vai ser feito. Então, essa questão de cores quentes e frias, ao meu ver aqui nessa parte, porque são todas áreas meio cinzentas, né? São essenciais. Aqui eu estou pegando branco, aí o branco estava sujo de verde e até ficou um pouco frio já, né? Vou aumentar azul no branco, uma pequena quantidade, para fazer algumas cores mais frias. Isso eu vou criando uma naturalidade para essa pintura. Porque tem essas pequenas variações mesmo, não é que é, né, invenção. Aqui logo acima também eu vou colocar alguns pontos de frios. Lembrando que cor fria pode ser uma cor azulada ou pode ser uma cor um pouco lilás também, né? Lilás não, um pouco violeta, que é a mistura de vermelho com azul. Só que nesse violeta tem que predominar azul, porque se ele predominar vermelho, ele vai ser quente. Então, dois violetas, um pode ser mais frio, o outro pode ser mais quente, dependendo da quantidade da tinta, né, que lhe deu origem na mistura aqui. Então essa é uma primeira faixa. Uma coisa que eu fiz aqui, mas acho que eu não falei, é que às vezes eu faço cortes em alguma faixa, né? De repente aqui precisou vir com a cor aqui do claro e cortar alguma linha preta, também pode ser feito. E agora eu vou voltar no preto aqui de novo para fazer tirar aquele aspecto de muito faixa contínua e criar a ideia dessas várias penas em formato que lembram pequenas folhas, né? E retocando um pouco mais e sempre com aquele processo de deixar um pouco mais esfumado alguma parte, né? Ou outra, ou deixar de cor quente ou de cor fria e assim por diante. Então esse lado aqui, por exemplo, eu vou esfumar um pouco aqui, a direita das partes escuras,
Eu já faço esse esfumado meio que cortando alguns lugares, ó, que for preciso, né? Para isso tem que ter pouquíssima força e um pouco a mais de tinta, porque senão eu não consigo ter essa cor, né, passa por cima da outra sem manchar com a outra. E lá no topo eu escureço um pouco mais. No topo que eu falo é bem próximo aqui de onde vai começar as penas verdes da cabeça. E um pouco mais claro. Aí como esse mais claro, né, eu quero ele com mais impasto, eu troquei para um pincel um pouco maior. E aí eu vou fazendo isso, encostando o pincel, deixando mais claro mesmo. Como o mais claro não é tão claro assim, então eu vou pondo e esfumando, ou seja, eu pondo a cor e deixando que ela se misture com a cor da base, não deixando ela ficar muito evidente. Bom, essa é a repetição que vai se dar em todas as outras faixas. Como vai ser repetição, eu vou dar uma avançada aqui, naquele método acelerado. Assim que eu terminar, eu vou dar mais algumas dicas aqui de como fazer o acabamento aqui próximo ao bico e volto em tempo real aqui para explicar o acabamento final aqui. Após ter feito todas essas listas pretas, né, é interessante fazer uma coisa aqui no bico que dá muita naturalidade, né, no final do bico para essa parte. Nem em toda a extensão eu vou ver esse contorno de fora a fora, né? Me parece que ele é um pouco esfumado em alguns pontos. Então esse aqui, por exemplo, próximo ao buraco aqui da narina, eu misturo os dois, né? Como se mistura? Eu pego uma cor que não é tão preta, então eu pego o preto com um pouco de vermelho e amarelo, vai criar uma espécie de castanho escuro e busco passar aqui na divisa, porque dessa forma aquela cor que estava chegando, encostando no preto, que era um cinza mais claro, que era uma cor mais clara, desse jeito ela fica mais escura. E ela ficando mais escura, ela abaula mais. Ou seja, arredonda, né? Fica mais abaulada. Além disso, de dar esse aspecto de arredondar essa borda, eu vou evitar essa linha assim muito contínua, muito certinha e fazer pequenas imperfeições, né? Então, perto dessa manchinha marrom eu faço uma pequena imperfeição, aqui eu faço uma outra, ou seja, eu estou quebrando aquela continuidade muito certinha, muito retinha, né? Vamos dizer assim, muito padronizada, para ficar uma coisa com mais naturalidade mesmo. Essa parte de cima já é um pouco mais contrastante mesmo, né? Inclusive eu até preciso fazer o escuro aqui, ó, que está bem encostado para sair mesmo uma parte da outra. Então tem essa diferença do que está destacando e do que está próximo, né? Essa parte da textura é uma parte que envolve muita paciência, muita observação, mas também pode ser algumas coisas assim que a gente faz de uma forma meio resumida, como assim, meio insinuada. Por exemplo, aqui eu vejo que tem alguns claros e são linhas mais ou menos nas diagonais, mais ou menos em diagonais. Então eu venho colocando pinceladas dessa forma, um pouco mais claras. Aqui eu tenho linhas em outra direção. Então eu busco às vezes fazendo mais uma coisa assim geral do que exatamente uma reprodução fiel, né? Exatamente do que uma cópia muito idêntica. Eu busco fazer pequenas variações. E algumas coisas eu preciso deixar natural, ou seja, eu preciso deixar algumas transições, principalmente aqui nessas linhas que eu fiz, para que elimine um pouco aquele formato de linha e fique um pouco esfumado.
Desse jeito eu vou criar um arredondado para aquela parte da maior profundidade. Inclusive escurecer bem mais aqui, ó, com a cor castanho, que é a mistura, né, vermelho, amarelo e preto. E passar aqui logo na borda, ó, bem no finalzinho. E aqui eu já passo arredondando um pouco a pincelada, né? No momento que eu ponho a pincelada eu faço para fazer esse movimento um pouco circular, né? Na verdade não é um círculo, é um semicírculo, né? Eu faço só meia voltinha, né? E é isso. Para finalizar, eu posso, né, pegar um pincel zero e assim, enquanto tiver paciência e ânimo, dá para vir fazendo algumas linhas. Aqui é uma espécie de a gente tem que identificar mais ou menos o padrão que acontece aqui de texturas, né, que são um pouco mais irregulares e bem tortas. Às vezes tem algumas linhas na diagonal. Lembrando que essas linhas, para elas não ficarem grossas, né, o pincel tem que ser passado de uma forma muito suave. E eu vou cruzando alguns, ó, cortando aquelas linhas. E com o pincel chato fazendo mais algumas áreas que são um pouco claras, ó, deixando um pouco mais evidentes. Talvez até já tinha feito, mas aí depois esfumou e sumiu, né? Isso para linhas. Quando eu quero uma área maior, eu aperto mais o pincel para ficar mais largo. E quando eu quero mais textura, então são 3 tipos básicos de trabalhar com o pincel, né? Quando eu quero mais textura, eu trabalho com o pincel mais assim, o pincel inteiro, né? Na tela, inteiro assim, a largura dele, né? E só resvalando e tirando o pincel. Então vamos relembrar as 3 formas aqui. Essa, batendo e resvalando. Essa que eu ponho a tinta, principalmente para a parte do impasse, colocando branco, apertando e desapertando para ficar fino, grosso, fino. E para fazer linhas, que é aquela que eu uso com o pincel bem mais em pé, ó. Então, basicamente são os jeitos de se trabalhar com o pincel, e isso não é uma coisa assim de dom, é uma coisa necessariamente de muita paciência e repetição, porque envolve coordenação motora. Coordenação motora está ligado à repetição, porque quanto mais eu repito, mais eu memorizo o quanto de força eu devo aplicar ou não. Então tudo isso é relacionado mais com repetição mesmo, né? Com paciência, com persistência, com observação da própria força aplicada, quantidade de tinta colocada, uma série de fatores, né? Bom, vou finalizando por aqui, vou me dando por satisfeito até aqui. Aguardo vocês aí na próxima aula. Eu acredito que a próxima eu já devo trabalhar um pouco no olho aqui, para não ficar muito extenso. Muito obrigado por acompanhar até o final dessa aula. Peço que deixe seu like aí, compartilhe com pessoas que você conhece, que amam a arte, que gostam de desenho e pintura. Esse site é feito especialmente para vocês e para aquelas pessoas também que gostam de ver e conhecer o processo, né, o passo a passo de se realizar uma pintura, de se realizar um desenho. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.